abram o Evangelho de João, capítulo 16 e o verso 24. João 16 e o verso 24. Grata ao Senhor por poder já estar com vocês nesta noite, desde domingo de madrugada, desde sábado, na verdade, né? Eu já comecei a passar bem mal, já passei muito mal sábado à noite, domingo pela manhã, estava aqui na prova, mas eu disse, eu vou, domingo à noite na prova, mas eu vou. E aí na segunda piorou bastante, mas hoje já bem melhor, graças a Deus. Amém? Aleluia. João 16 e 24 diz assim: pedi e recebereis, para que o vosso gozo seja completo. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo seja completo. Irmãos, a maior alegria de um intercessor é orar de forma intercessória por alguém ou por alguma causa e ele ver o resultado. Então nós entendemos que a intercessão, ela edifica a fé. Logo, intercessores desenvolvem mais a sua fé. É como um trabalho de musculação. Todos nós temos músculos no corpo, mas se nós não trabalhamos esses músculos, eles atrofiam. Com a idade, nós vamos perdendo massa magra, alguns vão ganhando excesso de gordura e outros vão ficando até atrofiados. Mas quando você trabalha durante a sua vida toda esses músculos, você tem um destaque maior e um fortalecimento dos ossos e envelhece com muito mais saúde. O resultado é excelente. A oração intercessória, ela é exatamente o exercício da fé. Quando você intercede, à medida que você vai orando, você vai percebendo Deus intervindo e agindo, mudando circunstâncias, fortalecendo, curando, batizando com o Espírito Santo, libertando. Nações que estavam em guerra vão pacificando. Aonde estava chovendo demais, as chuvas param. Aonde tinha o calor demais, Deus envia uma brisa. Isso vai o quê? Trabalhando a sua musculatura espiritual. Você vai se tornando gigante na fé. Amém? Você pode viver da fé, do testemunho dos outros, mas você só será grande na sua fé quando você começa a ter suas próprias experiências. E essas experiências, elas se dão quando você começa a interceder. Quando você começa a se colocar na brecha por alguém, e você começa a Deus agir, ver Deus agir. Aí você começa a ficar gigante, fala, meu Deus, dá certo. E não é que falar com Deus dá certo? Aleluia. Amém, irmãos? Ô glória. Então é isso que a palavra está falando aqui em João. É isso que Jesus está falando. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo, ou seja, a vossa alegria, seja completa. Quando você recebe, a alegria é completa. E uma alegria completa por ter recebido do Pai, edifica a sua fé. Por que muitas das vezes nós convivemos com pessoas sem fé? Tomés da fé, da igreja, do evangelho. Porque eles não exercitam intercessão. Então eles nunca veem nada acontecer através de uma oração deles. São egoístas muitas das vezes, oram só por si, pedem só para si. E muitas das vezes, quando conquistam algo, pensam que isso é força do seu trabalho, inteligência, capacidade. Agora, irmãos, o que faz a nossa fé ficar gigante é você pedir por alguém que você nunca interviu, às vezes nem conhece, você não colocou um dedo seu na causa,
e dias depois, meses ou anos, você vê Deus fazer exatamente aquilo que você orou. Aí não tem como você achar que foi você. Então você se rende totalmente, aleluia, à fé. Você se rende totalmente ao senhorio de Deus. E a intercessão passa a te edificar na fé. Ou seja, gente com pouca fé é gente que pouco ora pelos outros ou por demais situações que não lhe diz respeito. Amém? Está pegando até aí? Diga glória a Deus. A intercessão nos torna parte de Deus. Quando você intercede, você passa a ser um com Deus. Isso aqui é muito importante. Quando você intercede, você passa a ser um com Deus. Vamos ler Apocalipse 8, versos 3 e 4. Apocalipse 8, versos 3 e 4. Diz assim a palavra: E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Ou seja, o incenso foi colocado junto às orações, começou a queima do incenso, e com o incenso queimando, queima as orações e elas sobem junto ao trono de Deus. Agora, façamos uma comparação com Deuteronômio, capítulo 33 e o verso 10. Deuteronômio, capítulo 33 e o verso 10. Ensinaram os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Puseram incenso no teu nariz e o holocausto sobre o teu altar. A fumaça do incenso, ela é aspirada por Deus. Está registrado em Apocalipse 8. Ou seja, foi mostrado a João que quando Deus respira esta fumaça, na verdade, representada pelo incenso, é as nossas orações. Então percebam que Deus inala, Ele aspira as nossas orações. Olha que profundo isso. O incenso são as nossas orações. O que se aspira entra para oxigenar o nosso corpo, e quando entra para oxigenar o nosso corpo, se torna parte de nós. Ou seja, através da oração intercessória, eu me uno a Deus, me tornando um com Ele. Me torno um com Deus através da intercessão. Ele aspira essas orações. Entra dentro de Deus as orações que nós fazemos. Isso é muito importante. Agora tem uma coisa muito linda. Antes que o véu fosse rasgado, antes da morte de Jesus Cristo, o altar de ouro ali de Deuteronômio 10, estava para aquém do véu, escondido atrás do véu. Mas agora, quando nós na graça estamos, quando nós chegamos em Apocalipse 8, quando o véu do templo foi rasgado, o altar está perante o trono do Santo dos Santos. E o versículo 3 diz: veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo o incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para que oferecesse com as orações. Ou seja, as orações do santo, como incenso que Deus está aspirando,
não mais aquém do véu. O véu foi rasgado, para quê? Para que pudéssemos entrar. Então agora esse altar de ouro, onde o incenso é queimado e colocado junto às orações, e Deus recebe no trono, é acessível a nós. Eita, aleluia! Então, além de você se tornar um com Deus, você tem acesso no trono de Deus, através da intercessão. Isso é extraordinário, ninguém pode fazer, se não for pelo caminho da oração. Aleluia! Quando algo é queimado diante de nós, para onde vai? Por onde entra? Aspiramos e vai para os nossos pulmões. É a porta de entrada para o sangue, e sangue é vida, e a vida está no sangue. O que nós respiramos é parte de nós mesmos. Por isso que aquilo que nós respiramos pode nos matar ou pode nos trazer saúde. Não é verdade? Deus está respirando orações, Deus está respirando clamor, Deus está respirando as nossas intercessões, e isso está gerando o quê? Vida. Eita, glória a Deus. Intercessores são responsáveis em gerar vida. Vida. As nossas intercessões entrando nas entranhas do nosso próprio Deus e nos fazendo ser um com Ele. Oh, glória a Deus, que coisa maravilhosa, irmãos, aleluia. A intercessão está também sob a lei de semeadura e colheita. Isso aqui é muito forte. A palavra do Senhor diz, em Jó capítulo 42, versículo 10, que o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu a Jó o dobro do que antes Jó possuía. Irmãos, preste atenção. Aquilo que nós semeamos, certamente nós vamos colher. E nós precisamos entender que intercessão também está inclusa na lei da semeadura. E a gente não presta atenção nisso. Se eu semeio discórdia, eu vou colher o que? Não é discórdia? Se eu semeio falta de misericórdia, eu vou colher o que? Falta de misericórdia. Obrigada, irmão Márcio. Se eu semeio vento, eu vou colher o que? Tempestade. Agora, se eu semeio oração, o que é que eu vou colher? Colher oração, irmãos. Agora preste atenção sobre a história de Jó. Durante todo o processo de Jó, Jó está semeando o quê? Na vida dos únicos 3 que ficaram para conversar com ele e assisti-lo durante a sua provação. Não, Jó não está semeando oração, coisa nenhuma. Jó está semeando uma discórdia teológica. Jó está semeando reclamações, murmúrios, ponderações, perguntas, questionamentos, porque ele não estava entendendo. E os seus amigos não contribuíram também para que ele entendesse muita coisa. Os amigos que estavam ali para orar, para interceder, começaram a filosofar teologicamente. Começaram a querer acusar Jó de algum pecado. Aí quando Deus vem conversar com Jó, no final do seu processo, Jó vai dizer o quê? Ah, eu estou entendendo uma coisa.
Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, era muita teoria, era muito falatório, mas pouco conhecimento de Deus. Na prática, na experiência. Que experiência tem quem sempre tem tudo? Nenhuma. Bagagem de vida mesmo tem quem teve que pagar alto preço para adquirir alguma coisa. Os ditos filhinhos de papai, por que é que na maioria das vezes eles não sabem economizar e preservar uma herança? Porque eles não sabem o valor que aquilo tem. Porque só se dá valor ao que tem aquele que teve que suar muito para adquirir. Quando se vem muito de graça, não se valoriza. Mas aquele que sempre foi muito pobre, teve que batalhar muito, ele valoriza cada palito de dente. Está entendendo, irmão? Cai um fósforo no chão, ele pega e repõe na caixinha, porque ele sabe o valor que tem. Vocês estão compreendendo? Então Jó sempre teve tudo, ele não entendia. Deus sempre deu tudo, ele era rico, tinha filhos belos, não tinha doença, problema de saúde, estava tudo certo com Jó. E é importante que você saiba que Jó é o livro mais antigo da história bíblica. Tá? Jó está muito antes de Êxodo, por exemplo, que foi escrito provavelmente por Moisés. Para você ter uma ideia da antiguidade do livro de Jó. Amém? Então preste atenção. Quando Jó começa, na prática, a conhecer a Deus, e Deus chama Jó, e Jó então agora está satisfeito em conhecer Deus na prática, Deus diz o que para Jó? Chama cá os teus amigos e ore por eles. Aí sim, aí Jó vai entrar pelo caminho do milagre, que é o caminho da intercessão. E aqui está um segredinho maravilhoso. Olha quando foi que Deus mudou a situação de Jó. Quando ele orava pelos seus amigos, não quando ele debatia com seus amigos. Está entendendo, irmãos? Mas quando ele entrou para o caminho da intercessão, porque Deus chama ele para orar pelos amigos. Orar por alguém é interceder por alguém. Foi quando ele tomou a posição de sacerdote. Quando ele intermedia entre os amigos e Deus. Ore por eles, Jó. Eles não sabem o que estão falando durante todo esse processo. Abençoa a vida deles. Olha aqui. Quando Jó começa a orar pelos amigos, aleluia. Então Deus começa a virar o cativeiro de Jó. Porque daí ele começa a plantar de forma certa. E a colheita dele será adequada. Amém? Então você precisa entender que intercessão também está debaixo da lei da semeadura. Quanto mais você intercede por alguém, mais Deus levanta alguém para interceder por você. E aí a palavra do Senhor fala assim, ó, quando ele para de se preocupar, quando ele para de fazer o drama, quando ele para de buscar os porquês do processo, quando ele para de se defender diante dos amigos, e ele começa a plantar intercessão, então Deus muda o cativeiro dele e prospera ele o dobro. Amém, irmãos? Olha o poder da intercessão, que coisa linda, extraordinária e maravilhosa. Então Deus prospera ele em dobro. Não vou devolver o que você tinha, vou devolver o dobro do que você tinha, porque agora você está plantando a semente certa. Então comece a interceder por alguém. Ai, mas parece que ninguém ora por mim, parece que Deus não levanta alguém para clamar. Você tem clamado por alguém? Pode ter certeza que talvez você nem saiba
em algum lugar desse mundo, Deus já levantou alguém para ser o seu intercessor. Deus nunca deixa um intercessor sem alguém intercedendo por ele. É um cobrindo o outro, é um lutando pelo outro, é um segurando a corda do outro, porque é assim que Deus trabalha. Agora, se você nunca orar por alguém, provavelmente você nunca vai experimentar esse mistério glorioso que é ter alguém também de joelhos dobrados, na brecha, subindo, aleluia, aos muros, para edificá-lo. E muitas das vezes você nem sabe, muitas das vezes você nem conhece, mas Deus cita o teu nome, mas Deus dá o teu endereço, mas Deus coloca a tua causa no coração de alguém e faz esse alguém interceder por você. Amém? Inclusive, quando você estiver intercedendo, se nomes vierem à tua memória, à tua mente, ao teu coração, não hesite de pronunciá-los. Eu não conheço. Nossa, mas tem um nome aqui que não conheço. Quem que é essa pessoa? Não te interessa. Senhor, está vindo esse nome aqui agora. Nunca vi falar, não sei quem é, eu vou orar. O Senhor está colocando no meu coração. Amém, irmãos? Você pode naquele momento estar sendo levantado para alguém que você nem conhece, não sabe, mas Deus está te levantando naquele momento para se colocar na brecha para aquela pessoa. Isso é maravilhoso. Para mim é algo assim inexplicável no mundo espiritual. É Deus levantando alguém para orar pela gente, sem que a pessoa nem conheça a gente. Exatamente. A Armanina está dizendo, quem sabe o motivo de estarmos aqui não foi por uma intercessão de alguém. Claro que foi, né? Com toda certeza. Eu acredito que 99,9% das pessoas que hoje estão na casa do Senhor estão porque um dia alguém esteve de joelhos dobrados orando para que o Senhor nos alcançasse. Olha que fruto, não? Olha que colheita, não é verdade? Então, intercessão também está debaixo da lei da semeadura. Amém, irmãos? Interceder é orar os pesos que estão no coração de Deus. É comum nós perguntarmos, mas Deus tem peso no seu coração? Sim, Deus tem pesos no seu coração. Há coisas que pesam no coração de Deus e que Ele deseja manifestar na vida do seu povo. Quando nós falamos de coisas espirituais em linguagem humana, claro, a gente tem dificuldade de encontrar termos apropriados. Então, talvez o que mais perto, a palavra que mais perto chega do que a gente está querendo passar, é peso. Perceba que Paulo diz assim, as minhas tribulações são leves e momentâneas, mas há um peso de glória. Isso é eterno. Então Paulo, ele usa essa linguagem, não é? Então há muitas coisas que estão no coração de Deus, há muitas questões que Deus quer compartilhar com o intercessor, que é pesado, que é volumoso, e que Ele quer manifestar àqueles que oram, aqueles que o buscam no nível mais profundo, que é o nível da intercessão. Um dos grandes pesos que está no coração do Pai é a unidade do corpo de Cristo. Olha que coisa extraordinária. A oração de Jesus intercessória em João capítulo 17. O que é que Jesus fala? Ele podia ter pedido tantas coisas, mas ele disse assim, Pai, uma coisa te peço, que eles sejam um. Foi o último pedido de Jesus antes de morrer, antes de ir para a cruz. Não é? Ele podia ter pedido tantas coisas. E geralmente, o último pedido de um réu, não é? É correspondido. E ali ele estava como réu. Ele estava indo para a morte. E ele diz, Pai, uma coisa eu te peço.
que eles sejam um, como eu e o Pai somos um. Sejam eles também um conosco, e sejam eles um para com os outros. Esse é o maior peso de intercessão, é sermos um. É Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo poder governar filhos que são um. Que são um. O que é ser um, pastora? Mostrar para você o que é ser um. Eu tenho aqui uma garrafa de água, amém? Aqui eu tenho outra garrafa. São duas garrafas individuais, amém? Duas garrafas individuais. Mas tudo que tem aqui é água, ó. Vou colocar a água que está nessa garrafa, que é uma garrafa, nesta que é uma outra garrafa. Mas o conteúdo é o mesmo, água. Quando eu coloco tudo dentro de uma garrafa só, você consegue agora me dizer que água que era desta e que água que era desta garrafa? Não. Porque agora a água se tornou uma só. Isso é ser um, irmãos. Nós somos filhos individuais, cada um com suas características, personalidade, temperamentos, mas somos filhos de um único Pai. Quando derramados todos nesse Pai, ó, nesse Espírito, já não dá mais para separar um do outro. É tudo filho. Amém, irmãos? Isso é ser um. Você sabe que eu fico mais perplexa? Que as pessoas que me dão mais trabalho não vêm para a quarta da palavra. E aí depois do Espírito Santo de Deus ter falado conforme Ele quis, no domingo pela manhã, no domingo à noite, eu comecei a segunda-feira, na primeira hora do dia, já apagando fogo. Irmãos, eu não consigo conceber isso. Eu não entendo como que pode. Porque depois de uma palavra daquela, irmãos, de domingo, se o pastor Cleomar chegar para mim e falar, pastor, a senhora não vale nada, eu digo, é verdade, pastor. Como é que pode? O senhor acertou. O Jean chegar para mim e falar, pastor, não quero saber, não vou tocar mais lá não. Amém, meu filho, vamos de playback mesmo. Está entendendo? Porque se como a palavra daquela de final de semana, irmãos, a gente não encontrar em Deus resiliência suficiente para se humilhar, para dar o braço a torcer, para se calar e deixar Deus fazer, ah não, irmãos, aí está perdido para nós, olha, aí, não. A gente tem que dar treva, irmão, pelo menos do mês, uma palavra daquela. Pelo menos um mês você tem que relaxar, sabe? Dá outra face. Depois de um mês você já começa a desviar de novo, a gente traz outro pregador. Mas pelo menos um mês você, tá bom, amigo, pode me bater, você está certo, oh glória. Você está entendendo, irmãos? Porque problemas é o que mais a gente vai ter que ter, irmãos. Infelizmente não dá, a gente tem mesmo. Porque nós somos seres individuais. Mas aí, quando a gente coloca assim na mesma garrafa, uau! Estamos todos em Deus. Estamos todos em Jesus. Somos todos cheios do mesmo Espírito. Então a gente é um só, está tudo certo. Para quê? Para que discutir? Para que brigar? Para que ter razão? Não é? É claro que tem coisas, irmãos, que a gente tem que ajustar, que alinhar. Mas sabe, irmãos, tem coisas que você não vai mudar numa pessoa. Você vai ter que suportar. Tem coisas que você não vai mudar. Sabe, papai é um homem, por exemplo, que eu gosto de usar a minha família, eu gosto de me usar como exemplo, porque usar a vida dos outros seria bastante leviano. Desde que eu nasci, 44 anos que eu tenho, meu irmão mais velho já está com 53, a gente conhece o papai sendo usado por Deus, irmãos. Tem demônio que para na frente dele, nunca teve medo de nada, pode chamar ele para ir dentro da favela, para ir dentro do beco, para onde for. O demônio pode estar de quatro, pode estar na parede, pode
debaixo da cama, sabe? Sempre servindo a Deus com caráter, Deus sempre cuidando dele. Mas papai nunca vai mudar, irmãos, seu temperamento. Sempre foi temperamental, gênio forte. E talvez vá para o céu, sempre assim. E a gente, como filho, aprendeu a amar, entender. Não tira o pai muito fora do sério não, que ele vai espumar. 30 segundos já está espumando. Todos lá em casa viemos no mesmo naipe. Tudo da mesma personalidade do meu pai. Talvez assim, o mais calmo seja meu irmão mais velho. Mas assim, mas todos com temperamento muito forte. Nunca vai mudar, irmãos. A gente aprende a ceder para que o Espírito Santo controle. É diferente. O Espírito Santo te dando controle e o Espírito Santo arrancando tua essência. Ele não arranca. Por isso que a gente precisa aprender sobre o temperamento dos nossos irmãos, porque daí a gente já começa a compreender eles melhor. Eu digo, opa, com a Márcia eu posso brincar dessa maneira, com a Karine não posso, o temperamento é diferente. Está entendendo, irmãos? A gente começa a evitar uma série de problemas. Puxa, a pastora é nervosa, se ela vê que algo não está dando certo, ela já é capaz de pegar e jogar fora. Ah, tá, então a pastora é desse jeito. Então não é que ela quer ser ruim comigo, não é que ela é sem educação, não é nada. É que ela é mesmo assim. É uma característica dela. Vocês entendem, irmãos? Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a perceber, puxa, é tudo a mesma água. Só muda a garrafa, aleluia. Mas se misturar, eu não consigo mais nem saber quem é o pastor Ricardo e quem é o Elisandro. Parece que eles são um só. Quem que é o irmão Gilson? Quem que é a irmã Nina? Já nem sei mais, eu estou falando com o Gilson ou com a Nina. Que eles estão tão igual. Oh, glória, aleluia. E não é igual na ação, é igual na reação. Porque a atitude cada um tem a sua, mas como reagir? Aí que está o segredo do Espírito Santo em nós. Cada um tem um jeito de agir, mas reagir, aí o mais cheio do Espírito Santo, ele já começa a reagir diferente daquele que está mais carnal. Vocês estão entendendo? Então eu preciso, irmãos, alinhar vocês nessa doutrina bíblica, esse ensinamento da palavra, que nós somos um. E que há um peso de intercessão no coração do Pai, que é nós entendermos que nós somos um. Para que a gente conviva deixando de lado as diferenças. Eita glória! É muito forte, aleluia. Irmãos, eu não gosto de me orgulhar de nada, porque cada cuspida para cima cai na cara e dói quando cai na cara. Eu vou falar para os irmãos, a gente gosta assim, pum, cai na cara, tá lasqueira. E casamento é um negócio que eu nunca dei uma palavra sobre. Quem me conhece, eu nem sei quanto é que anos que eu sou casada, mais ou menos, eu perdi as contas, mas eu acho que é 27, né? Não, 27, eu casei em 97, dia 9 de agosto de 97. Então faz as contas aí para os irmãos verem. 27 ou 26 anos, né? 26. Então, vocês nunca me viram, nunca me ensoberbecer sobre casamento, irmãos. Eu tenho um cuidado quando eu falo de divórcio, tenho um cuidado quando eu falo de casamento, irmãos. Eu falo com tanta misericórdia, porque é uma areazinha terrível e perigosa. Mas vocês acham que agora em agosto nós já vamos fazer 27 anos de casar? Eu e o Charles. Porque ele é perfeito e eu sou perfeita, irmãos. É porque todo dia eu olho para as diferenças e eu digo, eu tenho que botar de lado. Senão não dá. Porque senão não dá. E tem casal, irmão, que é igualzinho um ao outro, parece irmãos gêmeos. O negócio. Tem casal que a gente olha, mas que barbaridade, é a tampa e o caldeirão, aleluia.
Mas tem casal que é muito diferente, em gênio, em gosto, em muita coisa. Se esse casal todo dia não vai para a cruz assim, vamos deixar aqui na cruz essas diferenças? E vamos acentuar o que a gente tem de igual, nem que seja um pouquinho só? Vamos botar dentro da mesma garrafa? Irmãos, ninguém fica casado. Só está casado hoje, ainda com a evolução da modernidade, quem ainda deixa na cruz de Cristo as diferenças. Só e só. E o povo tenta pescar minha vida do Charles, mas eu sou macaca tão velha, irmãos, os irmãos nem sabem. Macaca animal, viu, gente? Porque hoje em dia tudo dá processo, né? Falando do animal, lá o racismo, Deus o livre. Irmãos, a gente porque o pastor está te magoando. Para mim, fazendo nada que me magoe. É porque eu vejo que vocês são diferentes. Pois é, que coisa, não? Por isso que Paulo falou assim, grande é o mistério. Eu me refiro a Cristo e a igreja, é muito diferente. Você já viu como que você é diferente de Jesus, irmão? Já parou para prestar atenção como nós somos diferentes de Jesus? E que o trabalho do Espírito Santo na terra é exatamente esse? Oh, glória, eu estou sentindo Jesus aqui. É nos fazer cada dia mais parecidos com o Mestre. Porque quando o Mestre nos amou, missionária Renata, e nos pediu em casamento, Aninha, nós éramos terríveis. 100% diferentes de Jesus. Aí Ele nos amou. E Ele disse, agora eu vou lavar eles, agora eu vou limpar eles. Agora eu vou purificar eles. E vou enviar o Espírito Santo para deixar eles cada dia mais parecidinhos comigo. Eita glória! Aleluia! Vocês estão entendendo, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Nem era para eu ter ido para esse assunto, mas o Espírito Santo nos guia na palavra. Amém? Então, tenha cuidado. Tenha muito cuidado. Porque há um peso no coração de Deus. E tudo que Deus mais deseja, uma igreja vitoriosa através da unidade. Através da unidade. Quando vocês forem ó quão bom e quão suave é que os irmãos permaneçam em união. É como óleo, é como uma unção. Diga assim, união é como uma unção que desce. Eita glória! Ela é providenciada. Você acessa e passa a viver. Você passa a viver. Então, amados, quando eu olho para o meu filho, eu vejo diferenças no meu filho de mim. Assim como eu vejo muita coisa igual. Quando eu vejo coisa igual, eu sento e choro. Eu digo, porque ele dá um Robert Vânio, não é? De 13, 14 anos, não é fácil. Quando eu vejo coisas do Charles, sento e choro. Mas tem coisas que é só dele. E aí, eu tenho que ter sabedoria para alinhar. Ter sabedoria para amar. Ter sabedoria para perdoar. Ter sabedoria para dizer, meu filho, já passei por esse caminho, eu sei como é que é dolorido mesmo, terrível mesmo, eu estou aqui. Vou te ajudar. Vou te ajudar. Quando você olha para a sua parentela, é todo mundo igualzinho? Mas se for todos para o hospital agora fazer o exame, não é tudo mesmo DNA? Pois é. E para você ser um com eles e amar eles, e perdoar eles, você vai ter que deixar de lado o quê? As diferenças. Senão, muito provavelmente, você não vai entrar no reino dos céus. Porque Deus não ensina a amar os amigos, Ele ensina a amar os inimigos. Ele não pede para orar pelos amigos, Ele pede para orar pelos inimigos.
E nós já demos aula aqui sobre o reino dos céus. Nós já estudamos o Evangelho de Mateus todinho aqui, irmãos. O que é coisa concernente a um pagão e o que é concernente a um cristão? O Jean não estava aqui ainda. O que é concernente a um pagão? Andar 1 milha. Mas um cristão oferece andar mais 1 milha. Eu vou 2 milhas com você. O que é concernente a um pagão? Dar um copo de água. A um cristão é concernente pegar a jarra, o copo, entregar na mão e dizer, toma o que você precisar. O que é concernente a um pagão? Não, só tenho essa túnica. Vá e peça lá para alguém. O cristão não. A túnica que ele está vestindo, ele tira e dá para aquele que não tem. Isso é cristianismo. Se nós queremos entrar no reino dos céus e viver o verdadeiro cristianismo, nós vamos ter que começar a orar por quem? Por quem nos persegue. E não é orar para Deus matar, não. É orar para Deus salvar, é orar para Deus libertar, é orar para Deus perdoar eles, porque foi o que Jesus fez. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, Pai. Perdoa-lhes. Pedro negou. Jesus podia ter ressuscitado e ficado só com os demais. Ô Jesus, Pedro está ali na porta, ele entra ou não? Não, fecha a porta para Pedro. Eu avisei ele que ele ia me negar e me negou. Traíra. Agora é ele que vai lá, volta a trabalhar lá com os peixes dele. Não, irmãos. Pedro não se sentia digno. Pedro não se sentia mais merecedor de ser chamado discípulo de Jesus. Oh glória, estou toda arrepiada. Ontem nós estávamos olhando umas fotos de Israel e olhando a prainha que Jesus sentou, fez a fogueira, botou os peixinhos para assar. Só vou esperar Pedro aqui. Ele voltou às velhas práticas porque ele pensa que eu não o amo mais. Cheite carabachúria cantarábias. Sabe o que essa palavra nos ensina? Quando o teu inimigo voltar, ou quando aquele que te decepcionou voltar, ou quando aquele que te traiu voltar, ou quando aquele que fez mal para você voltar, você já esteja com a comidinha pronta, quentinha, esperando ele. Aleluia! Eu estava lendo essa palavra hoje, irmãos. Isso que eu estou falando agora não está aqui, mas sobre a questão do peso da unidade. E meu coração se encheu de uma alegria. Eu falei, Jesus, obrigada, Pai. Obrigada, eu estou no caminho. Muitas vezes alguém chama a gente de bobo, de trouxa, mas o caminho do céu é para os bobos e trouxas mesmo, Pai. É isso que eu tenho aprendido com o Senhor. Se perdoar é ser trouxa, então eis-me aqui, trouxona, oh glória. Se continuar fazendo bem é ser bobo, então eis-me aqui, bobona. Prefiro entrar no céu com esse apelido de bobona, do que ir para o inferno tendo razão. Oh glória, aleluia. Oh maravilhoso. Aí lá vem Pedro. Quando ele vai encostando o barquinho, ele avista. Não é possível, quem está na praia? Não, mas fazer a fogueira desse jeito aí, só tem um que fazia. Porque quando você é íntimo de alguém, irmão, o jeito que a pessoa anda, você conhece, o jeito que ela fala, o jeito que ela pisca. Olha, a pessoa se mexeu, você já sabe o que ela quer. Pedro está olhando e dizendo, não, só faz peixinho assim, assadinho na brasa. O meu mestre Jesus. Aleluia. A palavra diz que Pedro fez o quê? Não sou digno, estou nu. Pulou para dentro da água. Não sou digno. Teve vergonha. Queria se esconder. Oh, aleluia. Que a gente não tenha vergonha dos nossos mestres, pastores, líderes. Pastor Fabrício falava conosco no café pela manhã. Pastor Cleomário, os irmãos estavam ali, os obreiros ouviram. Ele falando sobre a questão de pastores ter sobre si outros pastores, que eles possam confessar pecados e orar
Falei, pois é, pastor, isso é tão lindo na teoria, né? Teoricamente é tão bonito, não é? Mas será que a gente pode mesmo, como pastores, chegar em outro pastor hoje e abrir a nossa intimidade? Porque hoje eles nos amam, amanhã quando eles passarem a nos odiar, eles vão lá para a internet e expõem o nosso pecado lá. E não é que a gente não queira que alguém saiba do nosso pecado. Não é isso. É que muitas das vezes, como o pecado é exposto, irmãos, vai acabar com tudo que você construiu, sendo que Jesus já te perdoou. Sendo que Jesus já te discipulou, disciplinou, já te açoitou como o pai que é. E aí a pessoa vai lá, arrebenta com a tua vida, sendo que ela não tem depois capacidade de reconstruir. Aí ele ficou me olhando e disse, é verdade. Eu digo, é verdade. Porque o que eu vejo hoje de gente expondo a vida dos outros na internet, de pessoas que um dia confiou neles, não é brincadeira, irmãos. Mas a Bíblia diz o quê? Confessai os vossos pecados uns aos outros. Só que o interessante é que inventaram essa doutrina de pastor, confessando pecado para pastor, sendo pastoreado por outro pastor, por causa de dízimo e oferta. Vou explicar para vocês qual que é a realidade desse negócio, que eu não entro e não vou entrar nunca. Eu te pastoreio, amém? Eu vou ser tua cobertura espiritual. Você liga para mim, eu oro com você, você conta pecados para mim, etc e tal. Onde você encontra isso na Bíblia? Abre a Bíblia agora, qualquer pessoa, e mostra para mim. Onde é que está? Mostra para mim, irmãos. Eu vou dar um tempinho aí, busca no Google. Ô Ana, você está aí na internet aí, busca no Google aí. Conta para mim, quem era o sacerdote acima de Arão? Quem era o apóstolo que pastoreava Paulo? Moisés já estava morto, minha sogra. Oh, glória. Não tem, irmãos. Não tem nem versículo isolado para comprovar isso. Se tivesse isolado, ainda dava para abrir uma brecha. Não tem. A palavra diz assim, acha para mim esse versículo, por favor, Aninha. Orais uns pelos outros, confessai vossos pecados uns aos outros. É Tiago, será? Agora me fugiu a memória. Confessai vossos pecados uns aos outros, para que vocês possam ser sarados, curados. Uns aos outros. Nós vamos lá para o contexto desse versículo, para você entender a Bíblia. Irmãos, porque sem Bíblia para mim não dá. Para mim não dá. Hã? Quem falou alguma coisa? Vamos lá? Tiago 5,16. Olha lá. Eu até vou abrir minha Bíblia aqui, o dicionário, porque eu quero... Deixa eu ver se ele está aqui, que eu troquei o celular. Irmãos, esse celular eu ganhei, amém? O pessoal está olhando meu celular. Esse celular aqui, você sabe que ele é poderoso, né? É 7 mil reais. Mas eu ganhei, viu, irmãos? Eu não teria jamais condições nem de financiar, nem de nada. Só para explicar, porque hoje em dia, sinceramente. Mas esse eu ganhei mesmo, ganhado, foi só Jesus na causa. E eu ainda pude ir lá escolher, né? Deus faz essas coisas. Deixa eu só achar meu dicionário aqui também, para a gente... Vamos ver se ele está aqui ainda, né? Porque eu troquei de... Está aqui. Não me abandonou, glória a Deus. Pastor, por que você está falando isso? Porque eu preciso ensinar a igreja, irmãos. Uma igreja ensinável, o pregador que vem, ele tem dificuldade para pregar. Tiago 5,16. Os pregadores passam por aqui, vocês sabem que eles elogiam vocês demais depois. Eles saem daqui maravilhados. Ó, no dicionário Strong, a palavra é pecados mesmo, tá? Confessai, pois, os vossos pecados, uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Oh, que palavra, eu já fico tão empolgado que eu quero pregar já essa palavra. A palavra aqui para pecados no grego é paraptoma. Paraptoma.
que é cair ao lado ou próximo a algo. Ela é a palavra deslize ou desvio da verdade e justiça, e ela é delito. Então, vejamos. O apóstolo Tiago, volta uns versos para mim, Aninha, por favor. Pode voltar mais. E a oração da fé, está alguém da está falando sobre doença. O que ele está falando aqui, irmão? Sobre a ordem da igreja. Volta lá no verso 1, por favor. Tiago tem pouquinhos capítulos, né? Eia, pois agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. Prossiga. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traça. Prossiga. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Prossiga. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama. O que está falando aqui? Está ensinando os ricos que roubam, que exploram, que o salário deles é um inferno. Presta atenção, ricaiada, aleluia. Nada contra os ricos, que eu amo os ricos, que eles gostam de me abençoar, aleluia. Eu oro por eles para ser cada dia mais rico, mas sem amar as riquezas. Vamos lá, prossiga para o 5, só para o pessoal entender o contexto. Deliciosamente viveste sobre a terra, e vos deleitastes, cevastes os vossos corações, como num dia de matança. Condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Prossigamos. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso. Irmãos, o que ele está falando? Eu sei que vocês estão cansados de serem explorados, de serem judiados, de padecerem, mas sede pacientes, porque ele está falando o quê? No dia do Senhor, o Senhor vai julgar tudo isso daí, e vai botar tudo em ordem, e aquele que foi explorado não será mais explorado, e aquele que explorou não vai poder mais explorar. Então, prosseguindo, ele vai dizer assim, verso 6, 7. Sede, pois, pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, e o aguarda com paciência até que receba a chuva temporânea e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Então ele está falando da vinda do Senhor, e ele está falando para quem? Vamos lá no capítulo 1 e verso 1. Tiago só tem 5 capítulos. Capítulo 1, verso 1. Tiago, um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12, meu pai, as 12 tribos que andam dispersas, saudações ou saúde. Para quem que Tiago está escrevendo, irmãos? Para as 12 tribos que andavam dispersas. Considerai, meus irmãos, motivo de alegria, quando, aí ele começa, aí ele vai tratar todos os problemas das 12 tribos dispersas, cada um servindo a Deus em uma parte, em um lugar. Por quê? Porque Tiago escreve essa carta quando os irmãos de Jerusalém já haviam se espalhado por causa da perseguição. Então Tiago, como um pastor excelente que foi, ele escreve alinhando os problemas mais ardentes naquele momento entre as 12 tribos dispersas. E eu quero que você entenda uma coisa. Quando Tiago escreve as 12 tribos dispersas, ele está escrevendo a igreja judaica. Porque os gentios que se convertiam agora eram gentios cristãos.
Mas a igreja judaica cristã, ela recebia-os, mas não perdia seus costumes judaicos. Primeiro ponto. Segundo ponto. O apóstolo fala em nome do Senhor Jesus e do Espírito Santo de Deus, amém? Então é coisa boa, vamos seguir. Mas ele está falando para quem? Para a igreja de forma geral, a igreja judaica cristã. Ele está falando para as 12 tribos dispersas. Ele não está falando para e exclusivamente pastores. Ele não está dizendo, vós, líderes e pastores de igrejas locais, tenham outros pastores sobre vocês. Ou ele está, irmãos? Depois você lê em casa com mais calma, se você ainda tiver com dúvida. Sabe quem pastoreia, pastor de igreja local, irmãos? Jesus e as ovelhas. É vocês que nos lapidam todos os dias. Porque não tem ninguém mais excelente para nos policiar, para nos ouvir, para interceder, para aconselhar, para estender a mão, do que a ovelha que é suprida todos os dias pelo seu pastor. Eu vou fazer uma comparação para você entender, do mundo animal. Eu amo o mundo animal. Eu tenho um cachorro lá em casa, mas o meu, tadinho, é só uma maquete. Vamos falar do cachorro do pastor Cleomar, que é realmente um cachorro, o Thor, criado pelo pastor Cleomar, baita do Rottweiler. Você acha, se você for fazer alguma coisa ao pastor Cleomar, ele não vai te arrancar um pedaço do teu corpo? Agora, quem que é o dono? Quem que é o líder? É o pastor Cleomar. Quem que ele obedece na casa? É o pastor Cleomar. Mas toca no pastor Cleomar para ver. Fica o pastor Cleomar doente de cama para ver se não vai ter que tirar o Thor de lá e levar lá na beirada da cama para ver o pastor Cleomar. Morre o pastor Cleomar para ver se o Thor não vai adoecer. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Assim é o pastor e a sua ovelha. Assim é o pastor e a sua ovelha. Toca num pastor que você ama para ver se você não vira um leão. E vocês, irmãos, vocês nos policiam sem vocês saberem, sem vocês perceberem. Porque quando a gente sobe aqui em cima, se a gente não tiver o que dar para vocês, a gente tem um tremor tão grande, um temor tão grande. Porque nós vemos no olhinho da ovelha, que a ovelha tem discernimento espiritual e tem revelação do Espírito, e a gente precisa subir aqui com a vida no altar. As ovelhas, mais do que ninguém, conhecem o seu pastor. Não tem ovelha enganada. Tem ovelha que quer ser cúmplice e complacente com o pecado do seu pastor. Enganada jamais. Todo mundo percebe, irmãos, quando uma pessoa já não tem mais nada do Espírito Santo na sua vida. Todo mundo percebe. Não é um ou dois, não. A coisa fica feia. O diabo vem e brinca. O diabo vem e dá gargalhada na cara. Agora, o sistema que foi implantado no Brasil poderia ser ótimo. Pastores tratando pastores, líderes tratando líderes. Isso é bonito, é maravilhoso. Mas isso é criado por nós. Não foi criado na Bíblia. Arão era o sacerdote. E Moisés sabia quem seu irmão Arão é, para o que Deus o chamou, o que Deus colocou sobre Arão, e ninguém tocava em Arão. E Arão não respondia a ninguém. E quando Moisés desce do monte irado,
em ver o que o povo estava fazendo, Moisés não foi disciplinar Arão e falar: eu mando em você, Arão, está fora. Arão não recebeu uma disciplina de Moisés, Moisés não tocou um dedo em Arão, Moisés não se dirige a Arão, Moisés se dirige a Deus, que chamou Arão. Vocês estão entendendo, irmãos? Cada um precisa saber o seu lugar, o seu chamado, o seu ministério, a sua função, e saber que existe um Deus. Saber que existe um Deus. É simples. O problema é que hoje as pessoas querem resolver tudo na base. Então, o sistema, ele é para ser bom, mas primeiro, ele não é respaldado doutrinariamente dentro da Bíblia. Não tem respaldo para isso na Bíblia. O respaldo da Bíblia no Novo Testamento, que o grande pastor Tiago fala às 12 tribos dispersas, é: confessai vossos pecados uns aos outros. Por que ele está falando isso, irmãos? Porque a maioria desses irmãos não tinham pastores. Eles fugiam da morte para alguns lugares, e ali eles se reuniam, muitos deles até escondido. E eles iam falar de pecado com quem? Tem que ser, ô Jean, você é o único irmão, meu filho, que eu posso cultuar hoje, eu vou falar para ti. Estou passando por isso, vamos orar juntos, você ora por mim? Ô meu irmão, eu oro, vamos alinhar isso aí. Em nome de Jesus, vamos fazer aqui uma campanha, o Senhor vai te libertar. Vamos orar, e começava a orar. E quando eles oravam, a palavra do Senhor diz o quê? Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Ou seja, eu confesso o pecado e eu entro em oração. Não é confessar pecado, blá, 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 blá. Não, confessou o pecado, irmão, se alguém chegar para você e confessar um pecado, já era, meu irmão. É no mínimo 30 dias você de joelho por essa pessoa orando. Essa é a tua função. Você vai ter que orar por ela, tem que clamar por ela. Para quê? Para que sareis. Aí hoje não, você confessa o pecado para alguém, fica um ano no banco, põe o fulano para administrar, você continua ganhando seu salário, blá, 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 blá. Depois você volta, um ano de banco já deu jeito. Irmãos, Tiago não está falando que é um ano de banco que vai dar jeito. Tiago está falando assim: quando você confessar o pecado para o teu irmão, para quem estiver mais próximo aí de você, que for servo de Deus, você tem que orar por ele, para que ele seja sarado. E aí essa cura pode acontecer instantaneamente, ou ela pode passar por um processo dolorido. E é o processo da cura que vai dizer se essa pessoa está apta para retornar suas funções ministeriais ou não. Porque o pecado já foi perdoado na cruz. A partir do arrependimento, a pessoa já alcança misericórdia. Agora, a cura, a cura pode ser um processo. Quem está entendendo, diga amém. Tudo isso está dentro da intercessão, irmãos. Você tem que saber que você vai interceder pelo teu irmão, porque ele pecou, caiu, e pode imediatamente ele nunca mais cometer, nunca mais. Só que tem tratamento que dura meses, até anos. Tem coisa que você vai lá no médico, ele te dá um remedinho, sumiu. Tem coisas, irmãos, que ele vai dizer, é no mínimo 6 meses tratando para curar. Vocês estão entendendo, irmãos? E cuidado, hein? Que fica crônico, conforme você... Quer ver joelho, irmãos? Tribulação, a parte do corpo é o joelho. Quando você machuca o joelho, curou. Eu sei porque eu tenho os dois, né? Com problemas sérios. Irmãos, eu penso para andar. Antes eu andava que nem uma doida, disparava. Hoje eu penso. A minha pisada eu penso. Eu vou pensando. Para quê? Para eu não pisar errado e torcer. Por quê? Por enquanto está ótimo. Mas se eu der uma pisada em falso, vou começar tudo de novo.
E pecado na vida do crente é assim, irmão. Orou, já foi perdoado na cruz, se arrependeu. Mas tem coisas na nossa vida que a gente experimenta que fica crônico. É crônico o negócio. Mexeu com aquilo ali de novo. Por que a pessoa que tem dependência química, irmãos, ele nunca mais passa perto nem do suco da uva? Porque se ele deu o primeiro gole de novo, já era. Mas ele não foi perdoado? Mas ele não se arrependeu? Mas ele não passou um tempão sem beber? Mas ele é dependente químico, está dentro do sangue dele. Vocês têm que entender isso também de forma espiritual, que funciona do mesmo jeitinho. Ah, não, Jesus já fez uma obra. É cheio do Espírito Santo. Irmãos, eu ando até com medo do povo muito cheio, eu tenho medo. Quanto mais cheio, mais medo está me dando. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Quanto mais malabarismo, mais eu fico com medo. Porque os piores crimes que a gente tem visto hoje, os piores escândalos e barbaridades, vêm dessas pessoas muito, muito cheias. Cheia da carne, né? Mas que representam muito bem um papel em cima do púlpito. Então, meus filhos amados, eu quero encerrar o estudo de hoje, que na próxima quarta-feira a gente já vai entrar na necessidade de intercessores. Depois vamos ver Jesus como intercessor, o Espírito Santo como intercessor, enfim, vamos mergulhar aí na Trindade, que são intercessores por excelência, os nossos modelos. Mas eu quero encerrar nessa noite, esse pedacinho aqui, falando para vocês, se você é um intercessor, ou deseja, sente a necessidade de interceder por alguém, por alguma situação, e você não aceita ser um, comece, nem comece, porque não vai ter nenhum resultado. Amém? Vamos ficar em pé? Vai ter nenhum resultado. Perdão, compaixão, misericórdia. É a pilha, Tânia? Se falhar é a pilha. Ela está ficando vermelhinha aqui. Tudo isso, irmãos, faz parte de quem é intercessor. Tem que estar dentro de nós. Eu quero vir na intercessão sexta-feira. Você perdoa seu irmão? Você perdoa seu pai, sua mãe, seu cunhado, seu neto, seu filho, seu marido, sua esposa? Você perdoa aquele irmão que saiu da igreja e falou um monte de mal de você? Se você não perdoa, não adianta vir. Vai pesar a intercessão. Vai atrapalhar os irmãos que estão aqui orando para valer. Aí você pode vir, se você estiver disposto a ser liberto. Aí você chega aqui, dobra o joelho, irmã Maria, pastor Ricardo, pelo amor de Deus, ora por mim, eu não consigo perdoar. Ora por mim, eu sou rancoroso, eu guardo mágoas, eu fico esperando uma oportunidade para eu me vingar. Aí sim, aí você dobra o joelho, aí os irmãos vão orar por você, aí depois você pode levantar as tuas mãos, aí elas já vão estar mais limpas, porque você já confessou, você já colocou para fora quem você é. Oh glória, aleluia. Oramante olhaste cantarabachúria. Ensina-me a amar. É a minha oração diária, pastor Elisete. Ensina-me a amar como tu amas, Senhor. Ensina-me a perdoar como tu perdoas, papai. E aí o que o pai começa a proporcionar para a gente? Traição, decepção, abandono. Ai Jesus, por que isso? Minha filha, você não está querendo amar como eu amo? Eu amei vocês, vocês não me amavam. Eu perdoei vocês, vocês nem perdoavam seus irmãos. Estou ensinando você. Estou lhe capacitando para isso. Oh glória, aleluia. Está entendendo, irmão? Glória a Deus. Então, em nome de Jesus, que como intercessores, como parte desse grande exército que o Senhor tem levantado na terra para clamar, para sentir o coração do Pai e orar segundo a sua vontade, que o nosso maior desejo também seja esse. Nunca se esqueça, da aguinha caindo dentro da outra garrafa. Eu posso separar as duas garrafas, mas eu não posso mais separar a água.
Te cantará baixúria. Você pode ter a sua personalidade e eu a minha, mas o sangue de Jesus que corre dentro de nós não pode ser separado mais. Oh, glória! Eu posso ter o meu temperamento, de ter o seu, Jesus, do marido, que corre na veia da mulher, do marido, e é isso que nos une. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Deixa eu terminar uma coisa que eu deixei sem colocar o ponto. O Espírito Santo sempre me lembra, obrigado, meu amado, sobre pastorear e ter alguém sobre nós. Eu só tenho um pastor sobre mim, Jesus Cristo de Nazaré. Mas eu tenho pastores ao meu lado. Eu acho que essa deve ser a palavra. Tenha amigos, líderes, pastores, pastoras e amigas ao seu lado. Sobre você está o sangue de Jesus. Aí o Senhor tem nos dado amigos, que eu posso ligar para eles, que eu posso orar, que eu posso compartilhar um pouco do meu coração. Isso é gostoso. E hoje, para mim, por enquanto, um amigo extraordinário, que eu nunca pensei em ter, mas que hoje eu entendo o mistério, é o apóstolo Leandro e a sua esposa, a pastora Raquel. Quando eu cheguei no dia da nossa unção pastoral, eu olhei e o apóstolo, como é que é o nome do apóstolo, meu Deus, tem misericórdia, Marcelo, falou: a senhora se importa do pastor Leandro pregar? Eu olhei e lembrei, eu falei: eu conheço ele. Ele era jovenzinho quando eu congregava na Assembleia. Ele era o tecladista da Assembleia de Deus da Rua Noruega, um belíssimo cantor, cantava muito. Falei: conheço. Que maravilha, claro. E ele pregou na nossa unção pastoral, está lá no meu canal do YouTube, e pregou uma palavra muito poderosa. Passou. Nunca mais eu encontrei o apóstolo Leandro. Aconteceu um reboliço ali na Assembleia, eles foram embora. Nunca mais na minha vida eu tinha encontrado ele. Até que de repente, há pouco tempo atrás, o Senhor nos une novamente, nos coloca juntos novamente, de frente um com o outro. Ele: meu Deus, eu preguei na unção pastoral. Eu falei: é verdade, meu Deus, quanto tempo tal. E o Senhor então tem unido a gente. E sabe, irmãos, deixa eu falar para vocês uma coisa. O apóstolo Leandro nunca perguntou para mim: quantos membros vocês têm? Quanto rende a sua igreja? Nunca disse para mim: se você quiser, pode sentar comigo, com a Raquel, que nós vamos pastorear você. Nunca. Todas as vezes que a gente conversa e se encontra, é só para compartilhar as coisas do reino. E aí o Espírito Santo falou: tá aí
Alguém que não está interessado no que eu te dei. Está interessado no seu coração. Você tem que pegar essa diferença, irmãos. Que as pessoas hoje querem ser donas umas das outras. As pessoas hoje querem ser patrão, ninguém quer servir mais. E o reino precisa de servo. Só para a gente colocar um ponto final, amém? Porque eu deixei meio assim, meio solto. E eu gosto de deixar tudo bem explicado, até porque está na internet. Então agora, né, que eles vão descansar um pouco de agenda, vai melhorando um pouco também a nossa agenda. Aí que a gente vai sentar. E eu quero compartilhar algumas coisas com eles. Não é? Colocar alguns projetos, de repente fazer parcerias, mas tudo com muita calma. Porque o mesmo Jesus que chamou fulano, beltrano, ciclano, chamou nós. Mesminho. Aleluia. Então a gente deve, irmãos, ter alguém para orar com a gente. A gente deve ter alguém para, sim, se necessário, confessar os pecados. Agora, você se irritou hoje no trânsito? Irmão, terrível, quero te matar, seu miserável. Aí você pega o telefone: pastor, eu quis matar uma pessoa no trânsito hoje, tá? Aí eu vou dizer para ti, irmão, eu também, querido. Já dobrou o joelho aí? Já orou? Pois é, hora que passa. Ô, irmãos, você está entendendo? Está virando uma meninice, uma criancice. Vamos ser mais maduros, amém? Quando a gente fala de pecados, e Tiago está falando ali, confessa, pecados para a morte. São pecados adultério, cometer um crime, um roubo. Agora tem coisas na sua vida que você se irrita, que está ferindo a santidade de Deus, mas que você tem Deus, irmão. Chega diante de Deus, amém? Cuidado para a gente não voltar lá para aquele lugar que a maioria de nós viemos, onde você não podia falar com Deus. Sempre tinha alguém de gesso ou de madeira para intermediar você. Cuidado. Eita glória. Eu posso falar com meu Deus, irmãos. Agora tem momentos que é necessário nós, como pastores, líderes, todo mundo, irmão, não é só pastor e líder não, todo mundo, você achar um lugarzinho gostoso assim, que nem a Estância Paraíso, e ficar lá. Foi bom ou não foi, pastor Elisete? Eita, daí lá você é atendido em particular, lá você conta teu pecado que você lembra, desde os 5 anos que eu lembrei, não lembrava antes disso, eu fui contando tudo, os que eu lembrei, esse. Vamos orar quebrando tudo, vamos. Dá-lhe a quebradeira total. Agora vamos orar pelos que você não lembrou, vamos. Mais uma quebradeira, eita, você sai de lá flutuando. É gostoso, irmãos, mas é gente responsável. É gente que mora ali, que trabalha só com isso, que tem o coração em almas. Não é qualquer 71 aí não que quer ter o dízimo, irmão. Aí quer a gente, não, porque você vai ser, eu vou te mentorear, eu vou isso, quanto é que eu tenho que te dar? Uns 1.500, 3 por mês. Isso é a promoção do Black Friday. Rapaz, entendeu? E aí por isso que a primeira pergunta é, quanto é que a tua igreja rende? Senão nem te quero debaixo de mim. Porque daí teu dízimo não vai dar nada. Irmão, isso é uma palhaçada, viu, querido? Vocês vão me perdoando a minha franqueza. Eu estou ensinando para vocês. Se vocês quiserem acreditar em abobrinha, vocês acreditam. No dia que você lê na Bíblia isso aí como doutrina, você me mostra. Amém? Então não caia nisso aí não, tá? E para o pastor, eu tenho que ficar confessando toda hora? Também não, irmão. Você tem Jesus, pode confessar tudo para Ele. Mas está encontrando dificuldade, senta conosco e abre. Abre. Porque muitas vezes, irmãos, a gente precisa liberar para alguém. A gente precisa desse tete a tete com outro ser humano. Porque isso faz parte do processo de cura. Amém? Faz, isso é bom, isso é gostoso. Mas não tem ninguém. E eu preciso agora confessar. Meu irmão, como não tem ninguém?
Você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se ninguém atender o telefone, se ninguém tiver horário para te atender, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão aí com você. Dobra o teu joelhinho, entra no carro, vai para o cantinho debaixo da árvore, fala com Jesus. Eu quero, irmãos, mas eu duvido que o Espírito Santo não desce na hora ali em você. Ele já está aí dentro, mas não desce um óleo gostoso assim, ó, dizendo: ô filho amado, eu só queria que você abrisse a boca e confessasse para mim. Eu vou te ajudar a você abandonar isso. Amém, irmãos? Esse é o evangelho que eu conheço, o resto estão inventando, aí já não é por minha conta. Amém? Amém? Em nome de Jesus. É engraçado, as pessoas têm uma curiosidade com o pecado dos outros. Sabia, irmão, que eu detesto saber do pecado dos outros? Quando uma pessoa fala para mim: pastor, eu queria confessar um pecado, eu digo: ai, não gosto de saber. Quando é preciso eu ouço, mas eu não gosto. Sabe por quê? Eu não gosto que a minha alma confunda quem você é em Deus com o teu pecado. Não gosto. E o ser humano, ele é muito propenso a isso. Te admiro, te admiro, te admiro, até conhecer teu calcanhar de Aquiles. Quando eu conheço, já não te admiro mais. Não, eu quero te admirar por quem você é em Deus. Não me importa teu pecado. Para isso eu estou aqui pregando a Bíblia toda quarta, todo domingo. Para isso a gente tem PG. Os nossos líderes estão ensinando a palavra. Agora tem momentos que é necessário. A gente tem que sentar e tem que conversar, tem que aconselhar. Amém? Mas que isso não se faça ponte entre você e Deus, porque a ponte é Jesus, ninguém mais. Só Jesus te leva a Deus. Amém? Vamos orar? Oh glória, sinto Jesus aqui nessa noite. Aleluia. Senhor Espírito Santo, muito obrigada, meu Pai. Graças nós te damos por esse tempo precioso que nós passamos aqui. Leva os teus filhos na tua santa paz. Há um exército de intercessores, Pai, que o Senhor tem levantado nos 4 cantos do mundo. E aqui na Belenzinha, eu sei que o Senhor tem contado com alguns destes soldados. E nós temos tido nessas quartas-feiras um aprendizado extraordinário. E eu sei que este aprendizado nos capacitará e nos dará ainda mais poderosa ferramenta para nós agirmos como intercessores. Assim sendo, eu peço: cobre a vida dos teus filhos com teu sangue, acampa os teus anjos ao redor de todos, blinda, Senhor, a vida de cada intercessor, e que nós possamos ter a nossa fé edificada. Oh glória! Que nós possamos nos tornar um com o Pai, que nós possamos conhecer o coração do Pai e também nos tornarmos um com o nosso irmão, e que assim venhamos viver o verdadeiro evangelho de Cristo, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Aleluia. Deus abençoe a todos. Sexta-feira estaremos aqui para a intercessão. Sábado tem alguma coisa que eu estou desconhecendo, meus irmãos? Grupo dos jovens, mas está tudo ok quanto a outras atividades, né? Deus abençoe. Vão na paz do Senhor em nome de Jesus.